Boa noite. Minas Gerais é o estado com mais registros de assassinatos de moradores de rua. No país foram mais de 190 mortes em um ano. 8 moradores de rua foram intoxicados na rua Guarapari, no Santo Amélia, região da Pampulha, em maio de 2011. Um suspeito ofereceu a eles uma garrafa de cachaça misturada com veneno de rato. Ao amanhecer, todos passaram mal e tiveram que ser levados a hospitais e centros de saúde da capital mineira. Em setembro do ano passado, um morador de rua foi assassinado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no hipercentro de Belo Horizonte. O andarilho foi assassinado com 27 facadas por causa de dívidas com traficantes. Em fevereiro deste ano, outros 2 moradores de rua foram mortos na cidade. Os casos demonstram a violência de parte da população contra os moradores de rua. Segundo o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, Minas Gerais lidera o ranking de assassinatos contra essas pessoas. Ao todo, foram 61 homicídios em apenas 15 meses. Para este cientista político que atua na defesa dos moradores de rua, o número de assassinatos em Minas Gerais é alto por causa da divulgação das informações. O especialista acredita que o conhecimento dos dados é um avanço. É um número muito alto, levando em conta que a taxa de homicídio em Belo Horizonte gira em torno de 34 homicídios para cada 100 mil habitantes, e estimando que em Belo Horizonte tem uma população de 2 mil pessoas vivendo nas ruas, a gente vê que existe uma violência muito acentuada e que decorre muito da vulnerabilidade que essas pessoas enfrentam de viver nas ruas. Este morador de rua, que não quer ser identificado, afirma que a maior dificuldade enfrentada é o preconceito das outras pessoas. A maioria, assim, que é morador de rua é viciado, né? E quase ninguém gosta de viciado, então há muito preconceito nessa parte. Samuel Rodrigues viveu nas ruas durante 13 anos e hoje faz parte do movimento que representa os moradores de rua. Ele cobra o apoio governamental para reverter o quadro de violência. Se você analisar hoje no Brasil, tudo que é política pública é voltado para setores como transporte, como navegação, como política aeroportuária. Tudo que é para pobre, digamos assim, é programa. Brasil sem miséria, Brasil sorridente, Brasil não sei o quê. Então, a lógica é sair dessa coisa dos programas e inserir essa população numa política de fato estruturante, numa política de Estado que dê resposta às demandas apresentadas por esse segmento. 7 pessoas foram feitas reféns em um posto de combustíveis na capital. A ação dos bandidos foi para explodir um caixa eletrônico. Segundo moradores, 5 homens armados e encapuzados chegaram ao posto num carro prata. Eles renderam 2 frentistas e clientes que estavam abastecendo no momento. A ousadia dos bandidos foi tão grande a ponto de usar este posto policial para deter os reféns. 2 dos criminosos ficaram no local, enquanto os outros instalavam uma dinamite no caixa eletrônico do outro lado do posto. A esposa que ligou avisando, me falando o que aconteceu. Eu não sabia o que era, mas tava pensando que a casa estava caindo. As meninas acordou chorando, não sei o que, com medo. Os frentistas viram que os criminosos levaram uma gaveta com dinheiro, mas ninguém soube informar a quantia roubada. Os bandidos ainda tentaram arrombar este outro caixa eletrônico que fica bem próximo de onde estavam os reféns. Mas um carro da Polícia Militar passou do outro lado da avenida, assustando os criminosos. Por sorte, eles não explodiram o equipamento que fica bem ao lado desse reservatório de gás natural. A menos de 2 metros do caixa, 12 cilindros armazenam cerca de 500 metros cúbicos de gás. Se houvesse a explosão, os estragos poderiam atingir até 2 quarteirões. Eu estou pedindo, acho que o dono também já pediu, para tirar esses 24 horas daqui. Para sujeito a ter explosão nisso aqui também. Se caso explodir, vai arrebentar isso aqui tudo aqui. O delegado de Montes Claros ouviu hoje uma das vítimas do atropelamento que ocorreu na madrugada de sábado. Uma outra testemunha também prestou o depoimento. Câmeras da Central de Monitoramento da Polícia registraram a briga envolvendo 10 jovens. Um rapaz foi retirado do carro à força e conseguiu escapar correndo. Quando um grupo atravessou a rua, o motorista de um carro preto arrancou, atropelando 2 pessoas. Em seguida, ele fugiu do local sem prestar socorro. A outra vítima do atropelamento, Camilo Martins, continua em coma no hospital. Um caminhão descontrolado invadiu uma casa às margens do anel rodoviário em Belo Horizonte. O acidente envolvendo o caminhão carregado de garrafas de óleo foi hoje de manhã no bairro Santa Cruz, região nordeste da capital.
O veículo saiu da pista e atingiu em cheio o muro da casa. O trânsito chegou a ficar complicado no sentido Belo Horizonte-Vitória. Ninguém ficou ferido. No Band Minas desta quinta-feira, caso Bruno volta a ser destaque. Agora, a mãe de Elisa Samúdio recebe carta anônima que dá detalhes de onde estariam os restos mortais da filha. O local indicado é onde funciona uma comunidade religiosa. E é uma coisa que eu tenho pedido tanto a Deus, né, que encontre os restos mortais da minha filha, né? Então que... E a esperança é a última que morre, né? Você vai ver ainda nesta edição. A Comissão da Verdade formaliza nos próximos dias um pedido para ter acesso aos arquivos que tem o depoimento que a presidente Dilma Rousseff concedeu em 2001 sobre sessões de tortura às quais foi submetida. Nossa equipe ouviu relatos importantes de pessoas que também foram torturadas. Uma época marcada por dores e sofrimento que só quem viveu consegue descrever. A foto de 5 de abril de 1964, hoje pendurada na parede da sala, mostra quando seu Riane, de 91 anos, sentiu na pele as dores da repressão militar. De repente vem lá mais ou menos uns 12 soldados marchando e tal, né? E tudo. E 2 oficiais, se eu não me engano, justamente o capitão e o tenente. Depois mandou pôr em sentido lá, me puseram lá, abriram um pouco as minhas pernas, fiquei normal. Aí acabou, vieram, eles gritavam lá, eles chutavam meu tornozelo para um lado, o outro chutava para o outro e tal. Aí foi um pouco de sofrimento. Não sei se alguém viu, falou qualquer coisa. Aí acabou, eu também uns socos no rins também, né? Que aí é doloroso, né? Eu dei 2 gritos fortes. Até hoje, este senhor, conhecido como João Comunista, carrega no olhar a tristeza vivida na década de 60. Aqui neste prédio, onde hoje funciona uma escola de música, era uma delegacia de polícia e dentro dela funcionava o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Aqui, seu João ficou cego de um olho quando foi espancado por militares. Eu levei um soco do Teixeirinha, ele me deu um soco, eu caí e bati com a minha cabeça aqui nesse lado aqui na quina da mesa. Aí eu não enxerguei mais. Depois fiquei sabendo que o nervo óptico soltou, como não tratou, ele necrosou, então não teve mais jeito. Seu Riane e seu João são apenas 2 dos milhares de brasileiros torturados na época da ditadura militar, implantada no Brasil entre os anos de 1964 a 1985. A revelação de que a presidente Dilma Rousseff também sofreu torturas em Juiz de Fora na década de 70 chamou a atenção da Comissão de Direitos Humanos. Nós não tivemos autorização para entrar no 35º Batalhão da Polícia do Exército de Juiz de Fora, mas de acordo com representantes do Comitê em Prol da Verdade da cidade, há fortes indícios de que a presidente Dilma Rousseff foi trazida para cá e aqui teria sofrido as torturas. Olha, a suposição se dá em função do padrão de tortura, que era mais ou menos igual em todo o Brasil. Mas a intensidade e a frequência com que os presos políticos eram torturados nos dá a entender que ela teria sido torturada nas instalações da Polícia do Exército. Cresce o número de pessoas desaparecidas em Minas Gerais. Em 2012, são feitos, em média, 9 registros por dia. Desde 2006, quando o cadastro da Polícia Civil teve início, já foram 13.494 registros. Só em 2011, o número de desaparecidos foi de 3.186. 58% têm de 18 a 59 anos e 29% de 12 a 17. 2.883 pessoas foram localizadas no ano passado. Ao contrário do que muitos pensam, um desaparecimento deve ser comunicado assim que for perseguido, ou percebido, aliás, pelo telefone 190, ou então indo até uma unidade policial. É muito importante que se leve uma foto recente. Depois de meses de espera, foi inaugurada hoje, em Guidoval, Zona da Mata, a ponte sobre o rio Chopotó. A estrutura foi arrastada no início do ano durante o período de chuva, quando o rio subiu 15 metros e destruiu a cidade. Guidoval foi um dos municípios mais atingidos pela chuva em todo o país. Dos 7.000 habitantes, 2.000 ficaram desabrigados. Na época, uma estrutura provisória chegou a ser construída pelo Exército. Para essa nova ponte, foram investidos pelo governo R$19 milhões na obra.
A seguir, você fica sabendo que a justiça ouve meninas de 13 anos acusadas de matar uma amiga de 12 em São Joaquim de Bicas. E servidores em greve têm ponto cortado. Jornal Band Minas. Oferecimento Ricardo Eletro, faz a conta que dá. Ricardo Eletro, aqui tem dono. E Ímpar Suíte Cidade Nova, preço, qualidade e conforto.